no grande expediente, deputada Linda Brasil. Já continua aí. Babado hoje. Vamos que vamos. Parlar, porque parlamento, Luciano Pimentel, vem de parlar, falar. Infelizmente, muitos deputados aqui não gostam tanto de falar. Eu provoco o governo, né, dou umas coisas, mas é bom, às vezes, o embate, mas o que a gente percebe é que nossas falas, né, têm propriedade. O que a gente traz aqui são informações como essas conquistas, mas também trazendo denúncias, como o que a gente vai trazer sobre o transporte público municipal. Porque, presidente Garibaldi, a Justiça acatou uma ação movida pelo Ministério Público de Sergipe, determinando a readequação de todos os terminais de ônibus de Aracaju. E eles, né, os terminais de ônibus, sem exceção, deverão conter extintores de incêndios devidamente instalados e alarmes contra incêndio também. Além disso, a Prefeitura de Aracaju tem um prazo de 60 dias para apresentar um projeto de combate a incêndio e pânico. Agora eu pergunto, por que isso não existia anteriormente? Quer dizer que a população estava esse tempo todo correndo perigo? São essas, né, interrogações, né, que a gente faz. A reportagem da TV Sergipe mostrou que no terminal da Atalaia não tinha extintor instalado. Agora, a SMTT terá que instalar esses extintores, que são básicos de segurança e de combate ao pânico, além de constituir um planejamento para as manutenções corretivas e preventivas. É uma vergonha que a Justiça tenha que intervir em um assunto tão básico, que é a segurança, né, dos usuários, das usuárias, das trabalhadoras e dos trabalhadores que usam o transporte público aqui da Grande Aracaju. E falando, né, sobre transporte público, que está um caos, né, e que parece que essa licitação que foi aprovada não irá resolver, já que algumas empresas que ganharam são as mesmas. Ontem, funcionárias e funcionários da Progresso e da Via Tropical realizaram a manifestação em frente ao Ministério Público de Sergipe, em defesa das verbas rescisórias que não foram pagas pelas empresas aos rodoviários demitidos. Foram 177 demitidos, mais de 100 firmaram um acordo com os sindicatos e perderam 50% das rescisões e denunciam os rodoviários sobre essa perda. Eles denunciaram também que mais trabalhadoras e trabalhadores vão ser demitidos a partir desse processo da nova licitação do transporte público. Outra denúncia é que as empresas que não estão participando do processo licitatório estão pagando aos e os trabalhadores por diária, ou seja, sem nenhuma garantia dos direitos trabalhistas, né, desses trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas. E é inadmissível que a licitação feita pela Prefeitura de Aracaju, junto, né, com outros municípios e também em parceria com o governo estadual, e pela qual a gente lutou tanto, não esteja pensando nas e nos trabalhadores rodoviários. Como eu sempre digo, muitas movimentações dessas, principalmente ligadas ao transporte público, não só ao transporte público, né? Infelizmente, a nossa Grande Aracaju é refém, né, das grandes empresas de transporte público, das grandes empresas de limpeza urbana e também das empresas de construções civis. E pasmem, são elas que mais investem, doam nas eleições. Eu digo que não é uma doação, é um investimento, né? Porque quando um empresário desse
investe, doa em uma candidatura para a prefeitura, principalmente, é esperando um retorno. Um retorno a gente sabe o que é a não fiscalização, né, do uso do erário público, é a facilitação para que essas empresas participem de processos licitatórios. Então, por isso que eu digo que a gente não vive numa democracia real, já que, mesmo que a empresa não possa mais doar, mas os donos das empresas, né, continuam investindo aí, né, nessas candidaturas. E quando eles se elegem, tem de retribuir o favor, né, o investimento. Bom, o assunto que eu vou trazer foi sobre uma questão que a gente divulgou ontem no Twitter, porque a gente não sabia, né, que depois de tanto criticarmos o governo pela falta de vontade de colocar o povo no orçamento, parece que ele começa a acatar os apelos feitos por nossa mandata. Este ano estão sendo realizados os primeiros movimentos referentes à realização de audiências públicas presenciais em várias regiões sergipanas para discutir a LOA. Eu mesma não estava sabendo, né, por mais que disseram que foi divulgada, mas não houve nenhuma divulgação, nem por parte, né, da liderança do governo, porque essas audiências públicas são importantes para que haja uma real participação popular na construção das leis orçamentárias. E após toda a negligência com essa escuta popular, demonstrada ano passado, o governo está montando um cronograma de audiências públicas para que a população comece a ser ouvida de maneira direta. O governo também anunciou a realização de uma audiência pública virtual, embora essa modalidade talvez possa ampliar o alcance. É crucial que não se repitam os erros do ano passado, onde a participação popular era meramente simbólica, limitando-se apenas como ouvintes, sem a oportunidade de um diálogo efetivo e sem permitir instrumento de construção de fato, como ocorreu, né, no processo, na audiência pública, para dar início à concessão não, à privatização da DESO, né, que eu tive lá com o deputado Jorge Passos e que não ocorreu por uma mobilização popular, principalmente as funcionárias e funcionários da DESO não concordar com esse processo, ela, né, foi realizada sem uma real participação. E eu, quando vereadora e participava, né, dessas audiências virtuais, que começou, na verdade, as audiências públicas virtuais na época da pandemia, por causa, né, que não podia ser presencial. Mas, pasme, teve uma audiência pública, né, da LOA, da Prefeitura Municipal, que só tinham 8 pessoas. Das 8 pessoas, 4 eram da minha mandata. Então, que participação popular é essa? Dá a impressão que é feito somente para cumprir, né, o que a legislação pede, mas que não tem uma participação popular, porque, no caso desse, tem de convocar, né, os conselhos, os representantes municipais das instituições, né, não só ligadas à educação, saúde, moradia, transporte, mas todas as áreas que envolvem o nosso Estado. Ainda notamos problemas básicos para garantir que o processo seja feito de forma democrática e popular, como temos defendido. É necessário que a população também participe da organização e que o processo envolva a LESE, que ocorra em caráter educativo, que tenha coleta de sugestões e que o governo demonstre transparência para as propostas acatadas, priorizando as indicações das comunidades, principalmente as mais vulnerabilizadas. É preciso divulgação e uma estratégia de envolvimento da população. Até agora, ainda não percebemos nada disso. Por exemplo,
na promoção dessa audiência virtual e até mesmo nas presenciais. Seguiremos firmes, cobrando que, até o fim desse governo, a participação ativa de todas, todos e todos, né, sejam realmente efetiva. A população precisa ser protagonista nesse processo de definição das prioridades do orçamento e não apenas espectadora. Então, é sobre isso que a gente fala. Quando a gente traz aqui algumas reflexões, algumas cobranças, denúncias, é justamente para que o governo reveja, né, suas ações. Eu tenho certeza que a realização dessas audiências tem a ver com o fato, né, dessas cobranças, mas também precisa ser transparente, devem ser divulgadas para que, principalmente, as instituições, os conselhos, né, que faz controle social, possam participar e não ficar ali participando, muitas das vezes, né, pessoas da base do governo, que muitas das vezes só vai respaldar o que foi proposto. Escutar, eu acho que nós da Alese poderíamos também criar um canal para que a população possa enviar suas sugestões e onde o governo precisa investir mais, quais os locais, e ele, claro, vai avaliar o que pode destinar ou não, porque a gente sabe que tem uma limitação orçamentária, mas precisa haver, sim, uma participação e que o governo, como eu digo, não se sinta, né, dono do Estado, dono do nosso dinheiro público e use da forma que ele achar melhor, né, como a gente percebe, né, que quando é para resolver questões, né, problemas que acontecem em shows caríssimos, como aconteceu na época do forró, né, que uma banda não pôde se apresentar e ia ser pago 350 mil, o governo, de forma ágil, né, resolveu o problema, como tratou um outro cantor, né, de 900 mil. Então, é isso. E por que a gente não vê como a gente pode investir? Por que não escutar? Por que não substituir, não contratar outro artista aqui de Sergipe, que a gente vê que os cachês são totalmente diferentes, né? Se a gente for analisar os cachês que foram pagos aos artistas locais e os artistas nacionais, a diferença é enorme, porque, infelizmente, não há uma valorização aos nossos artistas, à nossa cultura. Então, eu, como defensora aqui da cultura de sergipana, a gente sempre está cobrando o maior investimento. Espero que a gente possa contribuir, né, nesse processo também, né, da construção da LOA, para que, quando ela chegar aqui no final do ano, a gente não aprove da forma que está. A gente precisa, vou até ver algumas comissões, para a gente fazer umas reuniões, para a gente poder indicar, a partir das demandas do município, de cada instituição, de cada órgão, que nós, deputados, temos mais ligação. E eu tenho certeza que esse processo, com a nossa participação, que somos representantes do povo, e uma participação real, o orçamento fica mais transparente, não fica livre para que o governador use da forma que ele queira. E lembrar, né, que é o nosso dinheiro que foi otorgada a partir do processo eleitoral, que ele administre, mas o fato de administrar não é ele que realiza, né, como a gente percebe na época do show. Mitidieri fez isso. Não é isso. Quem fez foi o povo. O dinheiro é do povo. Quem fez foi o governo, que deveria ter uma participação se houvesse um processo realmente popular, democrático. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Até amanhã, né, mais uma sessão aqui da Casa do Povo. Espero que na próxima tenha mais parlamentares para a gente dialogar, debater. É isso. Obrigada.